São 7h05 já. Tem muito assunto para a aula de hoje, né? E o pessoal vai entrando, as aulas também ficam gravadas. Quem perdeu o comecinho consegue assistir. Bom, então boa noite a todos que estão por aqui. Hoje quem vai dar a aula é o professor Ângelo. Eu entro aqui como moderadora, debatedora, para apoiar a discussão, mas decidimos que queremos dar o maior tempo possível para o professor Ângelo falar conosco sobre split payments, né? E só para fazer uma apresentação, apesar de não ser necessário, né? Todos conhecem, mas Aham. o Ângelo, ele é mestre em economia pela Universidade Estadual de Campinas, né? Pela Unicamp, é especialista em políticas tributárias pela George Washington University, tem uma carreira de 34 anos, né, professor, como auditor fiscal É. da Receita Estadual de São Paulo, agora aposentado, né, então atuando aí fortemente também na consultoria nessa fase de implementação da reforma, pesquisador do NEF-FGV, desde ali da formação do CECIF. O Ângelo tem participado ativamente do processo de implementação do split payments no contexto da reforma, palestrante, debatedor no tema, né, com clientes e com o fisco também, né, professor? Então, Sim. estamos aqui muito muito bem acolhidos aqui sobre o tema. Bom, eu sou também aqui já professora da PET, coordenadora do curso da reforma, tenho atuado muito no tema também, tanto academicamente, mas também com clientes. A gente tem trabalhado muito aqui na implementação da reforma tributária, então eu acho que vamos conseguir agregar bastante aqui no debate. E eu acho que um ponto, a gente até pensou essa aula do Split Payments logo depois da última aula que vocês tiveram, né, com a professora Suzy, o professor André, em que vocês aprofundaram o tema da não cumulatividade, né? O Split Payments, ele entra como um mecanismo tecnológico, né, vamos dizer assim, essencial para a não cumulatividade que se busca no contexto da reforma tributária, já que, né, não era a proposta inicial, mas é a proposta que a gente tem, é que a não cumulatividade ela depende do pagamento, né? Então, quando a gente fala da não cumulatividade, ou seja, da possibilidade de tomada de crédito, né, de aproveitamento desse crédito, seja na operação, seja via restituição, o direito desse crédito está assegurado desde que haja o pagamento, com alguma exceção para o período de transição, né? Então, tem uma previsão muito importante na legislação complementar 214, que era algo que já estava previsto na emenda constitucional 132 e veio ali, né, chancelado na emenda complementar 214, que caso, né, enquanto o split payments não esteja efetivamente implementado, o crédito vai ser o crédito da nota como a gente tem hoje, né? O professor vai contar um pouquinho mais para a gente como está esse processo ali dentro, né? Mas tirando esse período de transição, e talvez a gente imagina que a implementação de fato em split payment seja até gradual, mas tirando esse processo de implementação, né? Se a gente for olhar a partir do momento em que o split payment esteja de fato implementado, a partir daí, então, a gente está dependendo totalmente do crédito do pagamento e o split payments como um mecanismo muito, muito importante para que isso aconteça. Então, a aula de split payments ela vem logo depois da não cumulatividade para a gente poder deixar muito claro os conceitos e poder chegar aí nessa discussão. E aí o professor vai contar um pouquinho para a gente desse split payment nas diferentes realidades também, né? Em que situações que não vai ser aplicável, em situações que vão ser, em que situações que ainda tem pontos de dúvida de como que vai ser a aplicação desse mecanismo. Então, bom, como já tem sido nas últimas aulas, fiquem super à vontade para levantar as mãos, para perguntar. Eu vou aqui acompanhando todas as dúvidas, e aí a gente faz uma primeira pausa, professor, 8h30, mais ou menos, para o intervalo.
mas Tá dependendo bom, de como tiver aqui o debate, a gente pode fazer um stop antes, tirar um pouco de dúvida, conversar, tá depois bom. volta para a exposição. Vamos Uhum, sentindo aqui ótimo, a temperatura da aula. Então, muito bom. boa aula a todos. Uhum. Professor, você vai projetar, né, a apresentação? Vou projetar. É o seguinte, Tá bom. bom, boa noite a todos, pessoal. A Carla é muito generosa, né? Eu não sou tudo isso, não, entendeu? Eu sou um carregador espiando, um soldado, né? Mas vamos lá, nós já estamos nisso há muitos anos já, e discutindo essas coisas. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou contar um pouco da história, ô Carla, porque é o seguinte: é, o split payment, ele entrou nesse projeto porque, como a Carla disse, eu venho participando dessa discussão lá no CECIF. O CECIF é o Centro de Cidadania Fiscal, né, que era coordenado lá pelo Bernardo Api, pelo Nelson Machado, o Eurico Desante. Na época tinha o Isaías Coelho, tinha a Vanessa Canado na época. Então, quando nós começamos essas discussões lá, o que que foi assim, uma coisa que se colocava muito? Nós tínhamos um problema, né, que era, primeiro, a inadimplência e a sonegação endêmicas. E com a nota fiscal eletrônica, essa principalmente, né, a inidoneidade, as notas frias, elas multiplicaram assim, um monte. Porque antes nós tínhamos, né, a gente corria atrás de caminhão sem nota fiscal. Depois de consolidada a nota fiscal eletrônica, nós passamos a correr atrás de nota fiscal sem caminhão. De tanta nota fria que começou a surgir no mercado. Então, o que nós tínhamos em mente? O princípio básico da reforma tributária é a não cumulatividade, a neutralidade, primeiro ponto. É a simplicidade, a neutralidade. E para ter neutralidade, você tem que ter não cumulatividade plena. E um ponto que pegava muito ali era a devolução dos créditos acumulados, o ressarcimento dos créditos acumulados. Então, hoje, no ICMS, os estados demoram muito a devolver o crédito acumulado, quando devolvem, certo? E claro que isso gera uma enorme cumulatividade do sistema. Então, a primeira solução que foi discutida para superar esse problema foi vincular o crédito, não no destaque da nota, porque ela pode ser uma nota idônea, mesmo que tenha boa-fé, mesmo que seja comprovada a boa-fé, para preservar o direito ao crédito. Mas nós tínhamos um problema de liquidez, certo? A boa-fé, ela não traz a liquidez para o sistema. O que traz é o pagamento. Então, para que tenhamos a liquidez corrente suficiente para não desequilibrar o sistema, quando nós vinculamos o crédito ao seu efetivo pagamento, você dota o sistema de uma liquidez que te permite liberar o crédito acumulado rapidinho e não reter mais, né? A Secretaria de Fazenda não poder reter mais. Esse é o histórico para a pessoa entender o contexto. E no desenrolar dessas discussões, veio a ideia, surgiu Miguel Abuab, veio a ideia, e depois a Melina Rocha trouxe algumas experiências sobre split payment, mas nós vamos falar sobre elas depois. Veio a ideia do Miguel Abuab, que era automatizar. Pro- Professor, desculpa te interromper. Oi, O áudio está um pouquinho ruim, ele está fazendo uns chiados. Tem horas que estabiliza, piado? mas tem horas que fica chiando. Ah, é? Uai, que coisa. Peraí, deixa eu vou tirar isso Tá. daqui. Vamos... Melhorou? Parece que sim. Vamos testando. Qualquer coisa a gente avisa. Tá bom, qualquer coisa avisa, Carla, por favor. Tá bom. Então surgiu, nesse contexto surgiu a proposta do split payment para poder é, automatizar a operacionalidade do crédito vinculado ao pagamento. Foi esse o contexto que surgiu. Bom, agora vamos começar a falar especificamente sobre split payment. Eu vou compartilhar aqui.
Vamos ver se vocês estão enxergando. Agora eu vou pôr no modo apresentação. Estamos sim. Acho que agora só precisa Está enxergando agora? abrir. Estamos. E está no modo apresentação, né? Ele não tá a tela cheia, sabe? Tá aparecendo aquelas barrinhas do PowerPoint. Ah, então ele não está. Peraí. Mas assim tá bom, professora, para Mas visualizar. dá para ver. Dá É, para ver? Então vamos manter assim, sabe por quê? Agora Nós temos um. saiu. Estava em apresentação. agora saiu. Ah, estava na apresentação? E agora? Agora sim. Agora Ótimo. tá. Ah, então vamos lá. Beleza. Desafios para não cumulatividade, créditos condicionados ao seu pagamento e split payment. Originalmente, ainda contextualizando, nós tínhamos desenhado um sistema em que ele poderia operar sem o split payment, mas com o crédito vinculado ao pagamento. Para isso, deveria haver a integração dos sistemas do comitê gestor com os sistemas dos arranjos de pagamento, dos meios de pagamento, dos bancos, etc. Então, o que acontece? Já que vai haver essa integração, então podemos automatizar a vinculação do crédito ao pagamento pelo split payment. Aí surgiu um problema. Fizemos algumas simulações da seguinte forma. Primeiro, todas as operações vão ficar submetidas ao split payment, todas, né? O que é o que vai acontecer? Tá, só que tem um detalhe. Quando fizemos o primeiro croquis do modelo, o que que nós percebemos? Que esses sistemas gerariam uma montanha de crédito acumulado. Algo inoperável, assim, é praticamente, mas que bobagem é essa? O intuito do IVA é recolher a receita antes, você tela no caixa, antes, tá certo? Você recolhe ela por pedacinhos ao longo da cadeia e de forma que ela integraliza no consumo final. Mas se você já recolheu, quando ela integralizou lá no consumo, você já recolheu por pedacinhos. Então, o que acontece? Se você instituir um sistema em que, em todas as fases, o crédito vai ser devolvido, para que ter IVA? Então, cria um imposto sobre o vendas a varejo, o Retail Sales Tax do norte-americano, e resolve o problema. Mas não, né, nós vamos fazer o IVA, porque o IVA ele tem as suas vantagens intrínsecas, que nós não vamos discutir aqui hoje, mas ele é muito superior a um imposto do tipo Retail Sales Tax, ou imposto sobre vendas a varejo. Ele é muito superior. Então, quer dizer, mas aí nós temos que conciliar o método clássico da apuração por débitos e créditos com o split payment. Olha o desafio. Nós temos que conciliar esses dois sistemas, torná-los orgânicos, esses dois sistemas, o tradicional e o do split payment. Foi o que foi, depois de muita discussão, de muito quebrar-cabeça, de desenhar modelo, foi o que aconteceu, né? É o modelo que surgiu que está aí. E é diferente do modelo europeu, né? Quando os senhores ouvirem as críticas ao split payment, dizendo que ele já foi tentado na Europa, que tem um relatório da Deloitte que relatou, nós já estudamos tudo isso. Nós já estudamos todo o relatório da Deloitte e os split payments que foram adotados na OCDE, eles não servem de comparação com o nosso. Aliás, nós nos inspiramos nele para poder montar aqui o que não deve ser feito. Porque lá eles não têm, primeiro, o mesmo grau de digitalização dos documentos fiscais que nós temos. Segundo, não tem uma centralidade da arrecadação de forma que você possa seguir o crédito, que você possa rastrear o crédito de forma automática. Lá não existe isso. Então, ele não serve de comparação. Então, as diversas soluções de split payment adotadas nesses países trouxeram muitos problemas de ordem operacional, de custo de conformidade. Tem vários relatos que, sim, eles aumentaram a arrecadação, combateram a inadimplência, combateram a sonegação estruturada, mas trouxe tanto custo que talvez não valha a pena, ele é muito oneroso. E só que uma coisa que ninguém atenta é que esse próprio relatório da Deloitte, ele diz o seguinte, que o split payment ele precisa ser revisitado
revisto se mudarem as condições da tecnologia, que é o que está acontecendo hoje, tá certo? Então vamos lá, esse é o contexto geral. Porque uma coisa, minha gente, é que existe muita lenda, existem muitas impropriedades sendo ditas nas redes sociais, em artigos, sobre o split payment, que o crédito só vai ter crédito no pagamento de cada parcela. Quando é compra parcelada, eu vou deixar até o crédito cheio, e o crédito só vou ter quando pagar a parcela, vai dividir o meu crédito. Isso vai estimular a vendas à vista, e vai. Nossa, nada, gente, não é isso. Nós conciliamos um método clássico com o do split payment. De forma que, se tiver crédito, nós vamos ver tudo com exemplo. Se tiver crédito, é, essa, condi- é, é, essa situação de você tomar o crédito somente quando você pagar a parcela, ela vai existir em situações excepcionais, talvez até excepcionalíssimas. Porque o crédito de cada parcela já pode ter sido pago antes, pela compensação ou pelo pagamento ao devedor, como nós vamos ver. Se ele já foi pago antes, quando pagar a parcela, ela nem esplitada vai ser. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas têm que saber essas coisas. Bom, vamos lá. Aí, tudo isso que eu falei aqui agora vai ficar mais claro depois da apresentação, perfeito? O que nós temos? O plano do curso, nós vamos falar um pouco sobre as formas de recolhimento do IBS e CBS, nós vamos falar sobre os arranjos de pagamento, nós vamos falar sobre os prestadores de serviços de pagamentos, tá certo? E obrigação tributária. E qual que é a responsabilidade do prestador de serviços e a responsabilidade do sujeito passivo? Nós vamos discutir um pouco disso. Os instrumentos de pagamentos, tá certo? A operacionalização do split payment, que é o core dessa aula, digamos, né? O procedimento simplificado, você tem o split payment simplificado, e as questões controvertidas nós vamos levantar durante as discussões, tá certo? Durante a aula. Bom, forma de recolhimento. Aqui nós temos uma coisa muito clara, né? Nós temos aqui o seguinte, deixa eu minimizar aqui. É, O artigo 27 da Lei Complementar 214, 2025, ele diz o seguinte: quais são as modalidades de extinção de débitos de IBS e CBS, certo? Elas estão nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 27. Quais são? A boa e velha compensação, a boa, velha e clássica compensação de créditos por débitos do sujeito passivo, o pagamento pelo sujeito passivo. O que é o pagamento do sujeito passivo? É o saldo, é o pagamento do saldo devedor, certo? É uma forma de extinção dos débitos ainda não compensados, perfeito? Você tem a previsão de pagar por split payment, está no inciso 3. Você tem também o recolhimento pelo adquirente, que na verdade é uma situação mais anômala. O recolhimento pelo adquirente é para aquelas operações em que não é possível efetuar o split payment. Nós vamos ver por quê. Porque o split payment ele só se aplica a operações em meios eletrônicos. Então, o pagamento em dinheiro não está sujeito a split payment. Contraste mútuo, compensações de contas, trocas diretas, tudo isso são formas de liquidação da operação, da operação mercantil, mas não são formas de liquidação financeira. O split payment só acontece na liquidação financeira por meios eletrônicos. Dinheiro vivo, não. Então, nesse caso, quando o contribuinte, o adquirente, ele tem uma compra em que não é possível, mas ele quer garantir o crédito. Então, ele pode pagar por guia avulsa. Ele pode, para aquela operação, ele pode gerar a guia daquela operação e recolher os impostos no banco e tomar o crédito. Na verdade, isso já aconteceu muito com o ICM, né? O ICM, ICMS, nas aquisições das cooperativas, né, de produtores rurais, eles emitiam nota de entrada, emitiam a guia do ICM ou do ICMS, pagavam no banco e tomavam o crédito. Então, isso não é uma novidade. E você tem o inciso 5, né, que é o recolhimento por aquele a quem a lei complementar atribuir a responsabilidade, que é o recolhimento pelo responsável. Perfeito? Que no caso, por exemplo, das plataformas digitais, etc. Tem vários outros exemplos. Detalhe:
nós conseguimos não incluir no, na lei complementar a substituição tributária para o IBS, tá? Graças a Deus, porque seria de uma complexidade, mas isso é motivo, nós nem precisamos falar disso mais, mas é sempre bom saber que substituição tributária para frente para o IBS é uma coisa inaplicável, tão complexa que é. É uma coisa assim, muito complexa. Bom, vamos lá. O que acontece aqui, né? É isso aqui, eu acho nem, eu vou até passar isso daqui, que você já deve ter visto na aula da Suzy. Vamos focar mais aqui no split payment. Vamos falar sobre os arranjos de pagamento, tá certo? Bom, e a responsabilidade, né? O que que diz o artigo 34 da Lei Complementar 214? Deverão ser observadas ainda as seguintes regras para o split payment. No inciso 4, o disposto nessa subseção não. Olha, gente, olha a importância disso daqui. Não afasta a responsabilidade do sujeito passivo pelo pagamento de eventual saldo a recolher de IBS da CBS, observados o momento da ocorrência do faturador e o prazo de vencimento dos tributos. Pessoal, prestem bem atenção. Split payment não afasta a responsabilidade do sujeito passivo de pagar o saldo devedor, que é o inciso 2 do artigo 27. Se, certo, o sujeito passivo, que é o fornecedor, nesse caso, não pagar o seu saldo devedor, na ou se determinada operação, né, que compõe aquele saldo devedor, daquele período de apuração, que está dentro daquele período de apuração, a operação vai ser splitada, tá certo? Aí o crédito vai entrar lá para o adquirente e o débito pode ser até abatido, vai ser até abatido na apuração do fornecedor. Só que ele vai responder pelos encargos moratórios, juros, né, e todos os encargos moratórios ele vai responder por eles, tá certo? Ele vai ter que pagar os encargos moratórios. Por quê? Porque o adquirente, ele não é responsável. Split payment e crédito vinculado ao pagamento não, de forma alguma, coloca no adquirente a responsabilidade. Até se discutiu isso, entendeu? De jogar a responsabilidade para o adquirente. Não. Se você distorce todo o mecanismo do IVA, se você julgar que vai ficar tudo diferido, entendeu? E quando fica tudo diferido, você gera um montante de crédito acumulado. Então, não. O sujeito passivo, tá certo? É o fornecedor, tá certo? A responsabilidade é dele de pagar o imposto. Os prestadores de serviços de pagamento e as instituições operadoras dos sistemas de pagamento, né, que são os bancos, os arranjos de pagamento, nós vamos ver qual que é a responsabilidade dele. Olha, é muito claro isso aqui. Havia aquela preocupação se poderia imputar a eles a responsabilidade tributária, o que seria um absurdo. Eles são agentes prestadores de serviços para viabilizar a arrecadação. Eles não podem serem a eles não pode ser atribuída essa responsabilidade, porque senão você é um sistema que fica todo eivado de preocupações e nenhum banco vai querer fazer isso. Então, não, eles são só responsáveis, tá certo? Por segregar e recolher os valores e da IBS de acordo com o disposto dessa subseção. Ou seja, a responsabilidade dele é fazer a segregação. Agora, fazer a segregação e recolher. Agora, se aquele valor que está ali sendo segregado e recolhido, se ele estiver incorreto, o banco tem nada a ver com isso. É a informação que ele recebeu do documento fiscal. Então, é essa a responsabilidade deles. Apenas isso. Se ele deixar de segregar e recolher, aí sim, ele responde. Mas, tá certo? Ele não responde pelo valor. Se está menor do que o devido, se está maior, ele não responde por isso. E não serão responsáveis tributários pelo IBS, pela CBS, incidentes sobre as operações com bens e serviços cujos pagamentos eles liquidem. Então, eles não são responsáveis tributários. Eles são responsáveis pelo ato de segregar e recolher. Ok? Bom, o que são arranjos de pagamento? São estruturas organizadas, né, com um conjunto de regras para viabilizar transações financeiras entre pagadores e recebedores.
Eles determinam como os pagamentos vão acontecer. Por exemplo, se é com cartão, se é transferência, se é por boleto, e quais são as regras, né? As leis, as regras, as tecnologias e participantes que estão envolvidos nesse processo. Então, é um conjunto de normas e participantes e sistemas. Isso compõe um arranjo de pagamento, né? Você tem aqueles regulamentados pelo Banco Central e você tem também os não regulamentados pelo Banco Central. Mas vamos lá, vamos ver os exemplos de arranjo de pagamento regulamentados pelo Banco Central. Cartões de crédito e débito, como Visa, Mastercard, Elo, etc. As transferências eletrônicas é um arranjo de pagamento, como o Pix, né? Que o participante ali é o Banco Central, o TED, o DOC, etc. O boleto bancário, que é o arranjo de pagamento mais tradicional que existe. Carteiras digitais, como o Mercado Pago, PicPay, PayPal, etc. Esses que são esse conjunto aqui de meios de pagamento organizados, né? Dessa forma que compõem um arranjo de pagamento, perfeito? Então, em suma, são conjuntos de regras, tecnologias e instituições que permitem a realização de pagamentos. Envolve um pagador, envolve um recebedor e os intermediários. Eles são regulamentados pelo Banco Central, mas também tem aqueles não regulamentados. Para nós aqui, nós estamos dando um foco aqui nos regulamentados. Agora, e o que são os prestadores de serviços de pagamento? São os PSPs, né? São empresas ou instituições que oferecem serviços para viabilizar pagamentos entre pessoas, empresas ou governos. Elas atuam dentro dos arranjos de pagamento, como vimos antes, cuidando de partes específicas do processo. Eles não são necessariamente bancos, mas podem ser bancos, fintechs, instituições de pagamento, credenciadoras, como Cielo, Stone, emissoras de cartão, gateway de pagamento, como PagSeguro, Stripe, etc. Perfeito? Então, são prestadores, aqueles que, né? Tá. Nós já falamos sobre isso aqui, da responsabilidade dos arranjos de pagamento, né? Os administradores dos arranjos de pagamento, como as bandeiras, Visa, Mastercard, ou o próprio Banco Central, no caso do Pix, deverão viabilizar tecnicamente a integração com o sistema de arrecadação tributária, permitindo que o split payment ocorra dentro do fluxo natural da operação. É uma responsabilidade técnica. Garantir a operabilidade e segurança, né, das informações e dos fluxos financeiros entre os, os prestadores de serviços de pagamento, entes tributantes e recebedores, tá certo? Então, quer dizer, ele tem essa responsabilidade também. A segurança é responsabilidade dele, tá certo? Das informações que fluem nesse complexo, a segurança dessa informação é responsabilidade dos arranjos de pagamento. Eles têm que cumprir as regras estabelecidas pela lei, é, pela Lei Complementar 214, que é a Lei Complementar de 25, que ainda será detalhada pelo regulamento IBS-CBS. Tem muita coisa ainda que vai ser conhecido no regulamento, tá certo? Mas, em linhas gerais, nós temos aqui hoje é isso, na Lei Complementar. Olha aqui, não há, como nós já vimos, não há responsabilidade solidária em relação à obrigação principal do sujeito passivo, que é o fornecedor de bens e serviços, certo? Ao adquirente. Então, ele não tem responsabilidade solidária em relação à obrigação principal. Ele tem de segregar, manter a segurança, certo? Viabilizar tecnicamente. É isso que é a responsabilidade deles, né? Os prestadores de serviço de pagamento, mesma coisa. Reter do IBS e a CBS no ato da transação, né, no banco, por exemplo, né, de uma transação comercial eletrônica, conforme cálculo definido pela autoridade tributária e ou destaque no documento fiscal. Ou seja, a responsabilidade do banco, que é um prestador de serviço de pagamento, certo? É reter, é que nós já vimos anteriormente, né? É segregar e reter. Agora, ele vai segregar e reter aquilo que está definido no documento fiscal ou que foi definido pela autoridade tributária, né? Então, vocês vejam bem, essa informação, o prestador do serviço tem que receber essa informação para ele saber o que segregar. E o que ele recebe, ele não é responsável pelo valor, mas pelo ato. Efetuar o repasse automático do valor retido, como nós já dissemos, diretamente para a conta do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal do Brasil, em prazo definido pela regulamentação. Isso é uma coisa que vai para regulamento também, como exemplo, tá certo? Exemplo de coisa como regulamento. Por exemplo, qual que é o prazo que o prestador de serviço de pagamento terá para repassar os valores splitados, né, segregados, né? Isso vai para regulamento.
transmitir as informações completas e padronizadas sobre a transação isso é importante. Para a administração tributária, inclusive dados sobre pagador, recebedor, valor de tributo, tendo por base a chave do documento fiscal vinculado ao meio de pagamento. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso aqui eu acho que é o coração do sistema. Ele tem que transmitir, quando ele faz uma transação, quando ele recebe, ele vai fazer uma liquidação financeira de uma operação por meio eletrônico, ele tem que transmitir isso para a autoridade monetária, a autoridade tributária. No caso, o Comitê Gestor e a Receita. Nós vamos ver um exemplo prático disso. Ele tem que transmitir isso. Por quê? Porque é assim que o Comitê Gestor, com base nessa informação recebida do prestador de serviço de pagamento, é que vai alocar os créditos pagos às contas de cada contribuinte, que são os créditos pagos que vão entrar na apuração dele, na pré-preenchida, por exemplo. Se a apuração, certo, for feita pelo próprio que tem essa possibilidade, se ele optar por não fazer a declaração pré-preenchida, a assistida, que diz a lei complementar, ele pode fazer a apuração dele e transmitir. Mas para isso, ele vai ter que utilizar os créditos pagos. E como que ele vai saber que o crédito daquela operação está pago ou não? Ele vai fiscalizar o seu fornecedor? Não. Ele vai obter essa informação do próprio comitê gestor. Ele pode consultar lá o comitê gestor para fazer a checagem, ou pode ter um programa, né, que faça a conciliação. Ele baixa isso lá, ele entra na plataforma, baixa os dados e faz a conciliação. Aí ele pode aproveitar esses créditos. Mas para saber que esses créditos estão pagos ou não, o prestador de serviço de pagamento tem que integrar os seus sistemas com o comitê gestor e transmitir os dados, que aquele imposto foi pago. Vocês estão entendendo? Tá. Eles também são responsáveis por implementar a tecnologia necessária para garantir a operação segura e precisa do split payment. Isso cabe aos prestadores de serviço de pagamentos. Eles atuam como agentes de retenção e repasse, sujeitos à fiscalização e sanções em caso de descumprimento. Não, mais uma vez, não há responsabilidade solidária em relação à obrigação principal do sujeito passivo. Perfeito? Perfeito. Vocês querem tirar alguma dúvida? Professor, tem algumas dúvidas aqui. Eu acho que valeria a pena a gente já começar a conversar um pouquinho sobre elas. O que você acha? Podemos. Vamos lá. Tem algumas dúvidas do Irlon Dutra. A primeira, quando houver uma venda com pagamento em parcelas ao fornecedor, ficou fechado mesmo que BS serão retidos proporcionalmente a cada parcela? No caso de pagamento convencional, antes do pagamento das parcelas ao fornecedor, como ficará? Aham. Então, eu até já comentei essa questão, nós vamos ter um exemplo sobre isso depois. Quem perguntou, O Carla? Irlon, O Irlon. O Irlon é o isso. seguinte. é, é, bom, vamos primeiro no pagamento antecipado, tá certo? Pagamento antecipado, a princípio, não tem nota fiscal, né? Um adiantamento a fornecedor, por exemplo. A princípio, não tem nota fiscal. Para que haja split payment, nós vamos ver ali mais na frente, o documento fiscal ele vai conter uma chave que vai ficar vinculada ao respectivo meio de pagamento. Pode ser um boleto, pode ser um Pix, pode ser. Na hora de gerar o Pix, vai ter que informar a chave do documento fiscal, tá certo? O boleto, a mesma coisa. Na emissão do boleto, ali naqueles códigos de barra, vai ter que incluir ali a chave do documento fiscal, certo? Para poder fazer a vinculação do coisa. O que acontece? Quando não tem nota fiscal, porque a operação é um adiantamento a uma prestação de serviço, um adiantamento a um fornecimento, o que que ele diz lá? A lei complementar diz que o imposto tem que ser segregado nesse momento, tá certo? Mas ele para aí. Agora, se ele tem que ser segregado nesse momento, como que eu vou saber qual é o documento fiscal que vai ficar vinculado daquele adiantamento? E se for mais de um documento fiscal? Então, isso não está regulamentado. Isso vai ter que ter uma solução para o regulamento. O que que nós, né, que estamos pensando sobre esse sistema, o que que a gente propõe, né?
Quando houver um documento, um pagamento antecipado, uma das propostas, tem várias, mas uma das propostas no momento, você gera a chave antes. Aí depois, na emissão do documento fiscal, se você emitir mais de um documento fiscal para aquele adiantamento, você vai vincular essa chave a todos eles. Então, quer dizer, a vinculação vem a posteriori, primeiro ponto. Segundo ponto, quando nessa operação de adiantamento, quando for fazer a apuração, entendeu? O fornecedor, todos os impostos já explitados, né, que ocorreram no adiantamento, obviamente, eles não vão compor o saldo devedor. E o crédito já terá sido tomado. Fez o split, tomou o crédito. Fez o split, o adquirente já toma o crédito instantaneamente. Tá certo? Beleza. Então, o que acontece? Vendas parceladas. Vendas parceladas. É, nas vendas parceladas, o, por isso tem que ter o controle central do comitê gestor, que vai monitorar os créditos. No pagamento de cada parcela, vamos supor que a primeira parcela ela vence depois, certo, do vencimento do saldo devedor do fornecedor, tá? Tá. Aí o fornecedor foi lá no banco, ele quitou o seu saldo devedor. Se ele quitou o seu saldo devedor, ele convalidou todos aqueles débitos daquela apuração a se tornarem créditos para os seus adquirentes. Então, no pagamento de cada parcela, o imposto já terá sido pago. E quando o banco receber na liquidação financeira, o que que ele vai fazer? Ele não vai explitar. Se for um split inteligente, ele não vai explitar, porque o imposto já está pago. Agora, suponhamos que, no momento da liquidação financeira, o banco não possa, ou haja alguma intercorrência no sistema, em que a consulta não foi feita, mas o imposto está pago, mas o banco não tinha como saber, porque caiu o sistema, deu um problema, etc. Neste caso, tá certo? O banco faz o split normalmente, depois o comitê gestor tem que checar se o imposto está pago ou não, e se tiver pago, devolve em até 3 dias. Mas, regra geral, não é essa. Isso aí é um mecanismo de exceção. Regra geral pagou a parcela, se o saldo devedor está pago, ótimo. Agora, suponhamos que o saldo devedor não esteja pago. Aí o que que o banco vai checar? Ele vai checar se daquela operação específica, daquela nota fiscal, se o débito que está naquela nota fiscal já tiver sido compensado antes de surgir o saldo devedor, ele já foi compensado com créditos, tá certo? Se ele já foi compensado, que o crédito é uma das formas de extinção do débito. A compensação, né, com crédito pago é uma das formas de extinção do débito. Então, quando entra na ordem cronológica, na apuração do fornecedor, entrou uma nota fiscal e já tinha um saldo credor, suponhamos lá, e quitou aquele débito. Instantaneamente, esse débito já vira crédito para o adquirente. Então, se ele parcelou aquela compra e o fornecedor não pagou o saldo devedor, aí o que acontece? Não vai ser explitado, porque o imposto já está pago. Agora, suponhamos que não aconteça nenhuma coisa nem outra. Não pagou só o devedor e o imposto não está compensado. Aí sim, aí vai fazer o split e o crédito ser tomado no pagamento de cada parcela, proporcional a cada parcela. Ou seja, é a última das situações, que é um mecanismo de exceção também. Entendeu? Regra geral, quando vencer a primeira parcela, se ela vencer após o saldo devedor, o imposto está no pago pelo saldo devedor ou compensado na apuração do fornecedor, aí nem faz mais o split. Se ele vencer se a primeira parcela vencer antes do vencimento do saldo devedor do fornecedor, aí faz o split e estorna o débito da apuração do fornecedor. E depois, nas demais parcelas, não vai fazer mais split. Quer dizer, só vai fazer split, tomar o crédito proporcional a cada parcela se o imposto não tiver sido pago na operação, ou pelo saldo devedor,
ou pela compensação, só se ele não tiver sido pago. É essa a única situação que vai ocorrer, quer dizer, que nem todas, certo? Então é isso. É isso. Teve uma outra pessoa que perguntou sobre documento fiscal, que demora, É, no é, rural demora 7 dias. é, aqui tem uma. Eu acho que as dúvidas o Irvão mandou algumas dúvidas, mas eu acho que o ponto do fornecedor, caso o fornecedor antecipe recebíveis, o professor já respondeu. E aí tem uma dúvida aqui, se no momento da emissão do documento fiscal já será necessário informar qual será a instituição de pagamento responsável para que ela possa fazer a segregação e retenção. Eu ficou fechado. Tá, peraí. Deixa eu entender a pergunta. Onde é que ela está? É de quem que é? Do Irlon O também, Irlon, se né? no É momento. nos casos em que o Isso. fornecedor antecipa recebíveis, já respondeu, Se no momento da da emissão do emissão. documento fiscal já será necessário informar qual será a instituição de pagamento responsável para que ela possa fazer a segregação e retenção. Sim, se a liquidação se a liquidação financeira for em meios eletrônicos, tem que informar já na emissão do documento fiscal, certo? Agora, uma outra situação, ô Will, é o seguinte: suponhamos que emitiu o documento fiscal. O que diz a lei complementar é que os dados desse documento fiscal eles têm que ser transmitidos para o banco que vai efetuar a liquidação financeira da operação, tá certo? O banco tem que ter essa informação. Ele tem que ter a chave, ele tem que ter os valores dos impostos, o CNPJ. Ele tem que dar pela chave, a própria chave, ela já contém o banco, quando ele recebe a chave do documento fiscal, ele consulta a plataforma do comitê pela chave e ali já obtém todas as informações. Então, mesmo que ele não informe no documento fiscal, entendeu? O fornecedor, se ele vai liquidar isso no banco, ele tem que passar essa informação para o banco poder fazer a consulta, tá certo? Na verdade, não é que na nota vai Não é precisar na ter o nota. nome da instituição financeira, é que na nota vai ter o código, né, a Sim, chave, a que a chave. instituição financeira que for fazer o pagamento, e aí, né, pode ser via Pix, por exemplo, aquela instituição automaticamente, a partir Isso, daquela isso, chave, vai ter todas as informações necessárias para o split, né? Mas não que isso. a princípio, né, a nota em si não vai precisar necessariamente, É, vai ser Itaú não tem que formar ou um banco, Santander, não, não tem, né? não tem. Pode até ser, Até o que ele Alberto, falou, o lance é a futuramente, chave, exatamente. pode ser, assim, para facilitar as coisas, é mais um ganho tecnológico, pode até ter que sim. Mas do jeito que o sistema está hoje, não há necessidade. A obrigação é o emissor informar o banco qual é a chave, se ele vai receber daquele banco, tá certo? É isso Exato. mesmo, Carlos, isso mesmo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta que fica, né? Se já existe alguma expectativa de data para regulamento do IBS e da CBS. E essa pergunta vem junto com também com outra que é bem interessante, né? Se além do sistema da Receita Federal, e aí deveria ser, né, além da Receita Federal e Comitê Gestor, né, se ficaremos na mão do sistema financeiro para garantir a não cumulatividade. Não, não, Ok, não. Você isso sabe por eu quê? encontrei O aqui sistema também. financeiro ele é o repassador, tá certo? E ele tem responsabilidade se não repassar, né? Ele tem responsabilidade, ele tem que estar. O sistema do banco, ele tem que estar vinculado e integrado ao sistema do comitê gestor. Então, o programa emissor da nota fiscal eletrônica, ele já transmite os dados para o comitê gestor. E o comitê gestor, certo? Ele vai ter a integração do seu sistema com o sistema dos prestadores de serviço de pagamento para poder rastrear esse crédito. Então, quem fiscaliza esse crédito, certo, é o comitê gestor. Agora, o comitê gestor constatou que para aquela operação X não houve split, porque o banco não fez o split. É bom, aí o banco está incorrendo numa ilegalidade, tá certo? E vai ser autuado esse banco. E isso até conversa com uma pergunta do Vitor em Centeio, qual a responsabilidade da instituição financeira que será responsável pelo split payment? No caso de uma instabilidade no sistema não reconhecer a liquidação financeira,
como pode o sujeito passivo comprovar o adimplemento da obrigação tributária, né? Eu acho que essa é uma preocupação que fica, porque eu acho que existe essa sensação do split payment nos deixar muito na mão do sistema, né? Seja o sistema da Receita Federal barra comitê gestor, como o próprio sistema da instituição financeira, né? Então é uma dúvida que super relevante, sem dúvida, aqui. O normal do sistema financeiro é operar corretamente. Esse é o normal, né? Agora, eu não diria que fica na mão do sistema financeiro. Não é isso. Não é assim que eu vejo. Eu vejo que é o seguinte: o sistema financeiro, é, nós estamos diante de um sistema de apuração que pode ser feita pela própria, que nem é feito no imposto de renda hoje, imposto de pessoa física, pré-preenchida. Você entra lá e a Receita Federal ela já faz o seu imposto de renda para você. Aí ela disponibiliza isso lá na nuvem. Você entra lá no site da Receita, você acessa a sua declaração e você faz os ajustes que você acha que devem ser feitos. E você responde por esses ajustes. Por esses atos. Então, o imposto continua sendo declaratório. Aqui no split payment, é a mesma coisa, certo? Emissor emitiu nota fiscal, transmitiu as informações para o comitê gestor. O comitê gestor, ele vai checar com o banco se pagou ou não. Então, o que acontece? Tá. Ele pode disponibilizar na plataforma para você entrar lá, baixar aqueles dados e fazer os ajustes. E depois gerar a sua declaração definitiva, assinar e transmitir. Isso pode ser feito. Agora tá, agora o banco, se ele não efetuar a liquidação financeira, por exemplo, isso não é uma situação normal. Isso é uma situação muito anômala. O banco não efetuar. O banco não efetuar o split. Isso é uma situação anômala. O sistema financeiro, quer dizer, a credibilidade do sistema financeiro, ela existe porque o banco processa todas as operações. O banco liquida todas as operações. Tá certo? Os bancos fazem isso. É muito raro um banco deixar um cliente na mão, só se o banco estiver quebrando. O que é é uma situação muito anômala. Mas, cara, tem uma pergunta aqui muito interessante, que é da Viviane Morales, que é no caso dos produtores rurais, que Produtores rurais, né? é até 7 dias para validar o documento fiscal por conta da não disponibilidade da internet na atividade rural. Viviane, crédito pago e split payment é para documento fiscal emitido e liquidação financeira em meios eletrônicos. Então, enquanto não tiver o documento fiscal, você não tem nem crédito e nem split. Você só vai ter depois que tiver o documento fiscal emitido, certo? Então, por exemplo, tá bom, mas eu já liquidei a operação antes, né? Você liquidou a operação antes e emitiu o documento fiscal depois, suponhamos assim, é o mesmo raciocínio de adiantamento a fornecedores, né? Mas vai ter a vinculação da nota fiscal de produtor ao meio de pagamento, né? Hoje não tem. Mas como a Carla disse no começo, o que acontece? O sistema de split payment, ele vai ser implementado por fases, entendeu? Então eu acredito que é o seguinte, e própria lei complementar, ela diz o seguinte, que enquanto não tiver implementado o sistema de split payment, volta-se à condição normal, normal não, que nem é hoje, de se acreditar pelo destaque no documento idôneo. Então, o setor agrícola, por exemplo, tá, o documento nota fiscal de produtor, ele pode ser que ele vai demorar a entrar no sistema de split payment, devido a que é um setor mais informal, etc., tá certo? Mas só que se o adquirente quiser ter o crédito, ele pode pagar por guia avulsa. Então, ele fez um adiantamento lá, e não tem a nota fiscal, porque demora 7 dias para validar. Se ele quiser o crédito, ele já paga. Ele paga o fornecedor, o produtor, o valor líquido, paga o IBS e a CBS na guia avulsa, que é o pagamento pelo adquirente, e já toma o crédito. Está entendendo? Então, ele tem esse escape, tá certo? Quer mais, Carlos?
Professor, se você quiser agora, eu anotei todas as dúvidas aqui. Se você quiser ir Ah, continuando com tá com bom. a apresentação, Aham, aí na próxima parada a tá gente bom. faz mais uma rodada aqui de Ótimo. esclarecimentos. Aham, tá ótimo. Bom, então agora vamos. Vocês estão enxergando aí? Deve estar abrindo. Abriu? Ai, agora sim, perfeito. Agora sim, né? Bom, então agora vamos avançar aqui. Vai, não quer ir para frente? Peraí. Eu vou sair do modo de apresentação um pouco. Eu acho que ele travou aqui, na verdade. Peraí, peraí, deixa eu... Esse negócio de banana tudo, né? Essas tecnologias. Esse split paint, meu Deus do céu. Se isso for embananar assim. Na verdade, não é o split payment, não. É esse operador aqui que vos fala, que às vezes. Bom, é, tá no modo apresentação. Oh, meu Tá, Deus. Tá, né? tá Deixa eu fazer o sim. seguinte. Deixa eu sair daqui. Eu vou abrir Stop Share. Eu vou abrir de novo o arquivo e vou ter. Screen sharing has stopped. Tá bom, tudo bem. Ô, Carlos, não vou fechar mais, não, viu? Isso, deixa aberto, mais É, fácil. mais fácil. Vamos ver aqui, peraí. Agora, share, né? Share, share. Estão vendo? Perfeito. Tá aparecendo sim. Só não tá no modo apresentar. Agora sim. Agora sim, né? Ah, beleza. Beleza. Então, vamos lá. Tá, instrumentos de pagamento, nós já vimos também, podemos passar essa parte. Quais são os instrumentos de pagamento? Cartão de crédito e débito, Pix, carteiras digitais, transferência eletrônica, interbancária, outros meios eletrônicos autorizados. Já vimos essa. Tá. Agora vamos entrar no core mesmo da aula, tá certo? Operacionalização do split payment. Bom, pessoal, uma coisa que todo mundo tem que entender é que o crédito, na Lei Complementar 214, o crédito, ele passa por três momentos. O momento um é que na emissão da nota fiscal, o crédito, ele é um crédito, o IBS e a CBS, destacados nesse documento fiscal, ele é um crédito gerado. Ele não pode ainda ser apropriado, porque naquele momento pode ser que ele não esteja pago. Vamos pegar uma situação normal, ele não está pago. Ele só foi gerado ali na emissão do documento fiscal. Correu o fato gerador, emitiu o documento fiscal, você gera o crédito para aquela nota fiscal ali, o imposto e a contribuição daquela nota fiscal. O adquirente ainda não pode tomar esse crédito, ele é gerado. Então ele fica numa condição ex ante, ele fica numa pré-condição. A partir do momento em que esse saldo, que esse crédito, ele é pago através de um daqueles incisos lá do artigo 27, né, compensação, pagamento ao devedor, split payment, recolhimento pelo adquirente, recolhimento por responsáveis, aí ele já é um crédito apropriado ou pago, que concomitantemente ele pode já ser utilizado para compensação ou ressarcimento. Tá certo? Normalmente, numa situação normal, o crédito apropriado ele já é instantaneamente utilizado na apuração. Mas há situações em que, por exemplo, você tem lá um saldo credor. O saldo credor, tá certo? Ele é um crédito apropriado que ele pode ser aproveitado, pode ser utilizado para compensação de saldos devedores de períodos anteriores não pagos e ainda não inscritos na dívida ativa.
Então, esse é um exemplo em que não há concomitância entre o apropriado e o utilizado. Ele vai ser utilizado para outra coisa. Ele não vai ser utilizado para compensação. No caso aqui, ele pode ser ressarcido também, tá certo? Quando você obtém o ressarcimento do crédito acumulado, por exemplo, é uma forma de utilização. Então, quer dizer, tem certas situações em que o apropriado, o momento temporal, quer dizer, a temporalidade dele não coincide com o utilizado, mas na maior parte dos casos, sim. Entrou na apuração como crédito pago, apropriado, automaticamente já é utilizado na apuração do adquirente, tá certo? É isso, em essas três fases. Bom, vamos emitir um documento fiscal aqui para ver como é que funciona o split payment. Emissão do documento fiscal. Aí você vai lá e emitir o documento fiscal. A nota fiscal é um número tal, tá certo? Ela tem uma chave, como nós dissemos, e essa chave, ela contém os elementos essenciais da nota fiscal para que a instituição financeira possa identificar qual foi o split, tá certo? Ela tem um emitente, né, que é uma indústria situada em Campinas, estado de São Paulo. O adquirente é uma comercial situada lá em Três Lagoas. Aqui, no caso, é uma prestação de serviço, certo? Poderia ser fornecimento de bens, mas que interessa o raciocínio. O que que ela tem aqui? Nessa operação de 1.000, ela tem 3% do IBS municipal de Três Lagoas, que é do destino. Sempre se aplica a alíquota de destino em cada operação. Você tem lá 16%, que é a alíquota do estado de destino, que é Mato Grosso do Sul. E você tem 8% da CBS federal. Total da nota, 1.270. Então, para essa nota, certo? A instituição financeira, o prestador de serviço de pagamento, ele emitiu um boleto, né? Que é um meio de pagamento. O boleto vai conter essa mesma chave, ela está vinculada, tá certo? A essa nota fiscal, certo? Isso está no artigo 32 da Lei Complementar. No boleto vai conter a chave, vai ter lá o valor da nota fiscal, o número da nota fiscal, ou mais de um, se for o caso, né? E o valor total do boleto, equivalente, quer dizer, referente a essa nota fiscal. O que acontece? Quando ele emite a nota fiscal, o programa emissor ele já transmite esses dados lá para o comitê gestor, lá para a plataforma. E eles já são alocados lá na plataforma, vai ter a conta fiscal desse emitente, que é a indústria X, de Campinas. Então, automaticamente, emitiu a nota fiscal, aloca os débitos à conta do emitente dessa nota, que é o fornecedor, tá certo? Tá ok. Bom, neste momento, qual é a condição do crédito na emissão da nota? É um crédito gerado. Você tem aqui, o municipal é de 30, o estadual de 160 e a CBS 80. São créditos gerados. Bom, o que que vai acontecer aqui agora? Suponhamos que a apuração do saldo devedor da indústria X, ela se encerrou aqui nessa data de 1/5. Encerrou o mês, no dia 1, ela já tem a apuração pronta. Tá. Por essa apuração, e quando é que vai vencer o imposto dessa apuração? Certo? Vai vencer no dia 10. A indústria X, ela paga esse saldo devedor no banco no seu vencimento, que é no dia 10. Isso, qual é a modalidade de extinção do débito tributário? Essa nota fiscal, ela vai estar dentro desse período de apuração que é abril, entendeu? Então ela vai aparecer lá um saldo devedor. Aí, aí pagou o saldo devedor nessa data, o crédito já está pago, já está apropriado. E já estando pago apropriado, concomitantemente, o comitê gestor já pode alocar esse crédito na conta fiscal do adquirente. Porque o que aconteceu aqui? Ele está sendo alocado, a liquidação, nesse caso, né, a liquidação financeira vai vir depois, perfeito? Então, antes da liquidação financeira, ele já tomou o crédito pelo pagamento do saldo devedor, que é o inciso 2. Vocês estão entendendo? Então, são créditos pagos aqui. Agora, vamos entender uma coisa aqui, que para entender o split payment é preciso, primeiro, compreender a sua ideia nuclear e o modelo geral do sistema operacional do IBS, da CBS, a que ele está inserido. Então, nós temos que entender
O que que é a ideia nuclear? É o núcleo mesmo, né? É o núcleo do split payment. E como que esse núcleo ele se insere num sistema operacional maior? Aí sim, aí você compreende. Este é o sistema, isso é um fluxo simplificado de todo o processo operacional do IBS, é o modelo operacional básico do IBS. O que que você tem aqui? Na emissão do documento fiscal, né, hoje ele já tem uma nota técnica, né, do ENCAT, incluindo aqui os novos tributos, tá certo? Nos atuais documentos fiscais eletrônicos. Quando emitir esses documentos aqui, como nós já dissemos, essas informações vão cair aqui nessa plataforma unificada, em ambiente nacional de dados, certo? E que também está linkada ao domicílio tributário eletrônico de cada contribuinte, para poder fazer as alocações a crédito e a débito, em cada CNPJ. Então, essa plataforma, ela está em nuvem, está na nuvem. Ela é administrada pela Receita e pelo Comitê Gestor. Está lá no artigo 58 e 59. Os programas da plataforma vão ler esses dados e vão fazer a pré-apuração, que é aquela pré-preenchida. Pode enviar online, ou o próprio contribuinte pode acessar a plataforma, o próprio contribuinte, ele acessa a plataforma, ele faz as retificações e depois ele assina, gerando a definitiva. Gerou a definitiva, gera as duas guias de IBS e CBS, vai no banco e paga. O que que o banco faz? Ele distribui a receita, essas contas aqui. Isso aqui é um modelo, tá certo? Da apuração. Isso aqui não é o split payment ainda, é o modelo de pagamento do saldo devedor. O que que o banco vai fazer com esse dinheiro? Vai distribuir as contas dos tesouros estaduais, as contas dos tesouros municipais. Importante isso aqui, para manter a não cumulatividade plena do sistema. É o comitê gestor que faz a devolução de créditos às empresas, de créditos acumulados, de ressarcimentos, etc. Porque se deixar isso na mão da Secretaria de Fazenda, pode demorar anos. Então, para garantir e que nenhuma Secretaria de Fazenda vai reter esse dinheiro, já tem a regra e o programa pronto do comitê gestor para fazer a devolução dos créditos. Faz o cashback para a população de baixa renda e, onde houver, aloca lá os fundos de combate à pobreza. Da CBS é a mesma coisa. Na conta do Tesouro da União, que é da Receita, devolução de crédito acumulado das empresas e cashback à população de baixa renda. Esse é o ciclo geral. Agora, como é que o Split Payment vai entrar nisso daqui? Tá? Tá, isso que nós já vimos em teoria. Vamos ver na prática agora. Bom, o que é que nós temos aqui? Qual que é o núcleo? O núcleo é a separação. Então, vamos pegar uma apuração de um contribuinte, a empresa X. Vamos pegar a apuração dela. Essa aqui é uma apuração, suponhamos, pré-preenchida. Depois, o adquirente, né, o contribuinte, ele pode checar essa apuração aqui. Ele pode ter um programa conciliador que vai fazer essa checagem e vai fazer os ajustes. Mas suponhamos que está tudo certo aqui, só para entender o raciocínio da coisa. Nessa apuração, todos os débitos e créditos, eles entram na ordem cronológica da emissão do documento fiscal. Só que tem um detalhe, como nós vimos no slide anterior, todo crédito ele só entra aqui depois que ele estiver pago. E cada cor dessa representa uma modalidade do artigo 27 de pagamento ou de extinção do débito. Então, esse crédito que está entrando aqui equivale a um débito extinto. Se tiver na cor desse exemplo, para facilitar o entendimento, um recurso didático, 3.000 está em azul. Azul significa o quê? Que esse crédito ele foi pago por compensação, que está no inciso 1 do artigo 27. Entrou 3.000, que é um débito extinto, por compensação, e gerou um saldo credor aqui de 3.000 mesmo aqui nesse contribuinte aqui. Bom, aí entrou um outro crédito de 2.400. Ele foi pago por guia avulsa. O contribuinte, o adquirente, que nesse caso, que é a empresa X, ela quis já ter o seu crédito garantido, com uma operação, por exemplo, em pagamento em dinheiro, por exemplo. Pagou lá 2.400. Ele já tinha um crédito de 3, juntou com os 2.400, mas nesse dia ele emitiu uma nota fiscal e gerou um débito de 4. Então,
esse crédito e o crédito, o saldo credor anterior, já amortiza esses quatro aqui, já viram crédito lá para o seu adquirente. Ainda tem saldo credor aqui de 1.400. E assim sucessivamente. Cada crédito que é alocado a essa conta fiscal é alocado porque ele foi pago por uma daquelas modalidades. Suponhamos que esses 3.100 e esses 4.000 aqui tenham sido pagos por split payment. Pagou por split payment, entrou na apuração a crédito. E assim sucessivamente. Então, minha gente, o que acontece aqui? Os créditos, eles já entram aqui como créditos pagos por uma daquelas modalidades. Tá certo? Quando o contribuinte vai no banco e paga seu saldo devedor, ele já habilita todos os débitos que ainda não foram compensados por créditos, já ficam habilitados para instantaneamente já virarem créditos para o seu adquirente, tá certo? Aqui é o mesmo exemplo. É importante saber isso aqui, período de apuração. Período de apuração é um mês aqui no caso, que é o mês 1, mês de janeiro. Então, nesse período de apuração, os créditos, como no exemplo anterior, eles entram como créditos pagos. E os débitos, na ordem cronológica, entram à medida que vai emitir o documento fiscal, vai entrando. Então ele vai compensando débito por crédito, você tem até lá uma parcela habilitada do débito que já vira crédito instantâneo. Então, aqui, enquanto você tiver saldo credor aqui, ó, todos esses débitos aqui, eles já estão virando instantaneamente créditos para os seus adquirentes. Nessa data aqui, esse débito não está integralmente, aliás, já está integralmente, esse aqui que não está integralmente, é, é, esse 15.000 aqui, ó, uma parte dele está amortizada, a outra parte não. Ele tem 2.000 aqui não amortizado. E assim sucessivamente. O que acontece? Esse saldo devedor de 12.700 ele vai vencer lá no dia 5 do mês seguinte. Tá, aí você me pergunta, olha, suponhamos que entre o dia 1 e o dia 4, tá certo? Esse débito aqui de 12, ele já é pago por split. Venceu a parcela no banco. A parcela no banco venceu antes do pagamento dos 12.700. Então, se fez o split, esses 12.000 vão ser estornados desses 12 aqui. Vai sobrar um recolhimento de 700. Porque houve um pagamento por split payment. Então, você abate no saldo devedor, tá certo? Se isso acontecer, né? Então, os débitos pagos por compensação, que é a primeira modalidade, que é o inciso 1 do artigo 27, já ficam habilitados para se transformar em créditos para os seus adquirentes. Pagou o saldo devedor do vencimento, não houve nenhum split aqui nesse interregno entre o período de apuração e o vencimento do saldo devedor, não houve nenhum split. Então, pagou o saldo devedor. Pagou o saldo devedor, habilitou todos os demais, ainda não compensados, a se transformarem em créditos para os seus adquirentes. Tá certo? Que é o que está aqui. Agora, se pagar por split aqui entre o dia 1 e o dia 4, vai abater, que é um dia útil anterior. Detalhe, só vai abater desse saldo devedor algum split que acontecer deste período de apuração. Se acontecer um outro split de um período de apuração posterior a esse vencimento, não, vai ficar por apuração daquele mês, é mês fechado, tá certo? É isso. Aqui está explicando. Agora vamos ver. Agora vamos na ideia nuclear do split payment. Aqui você tem lá uma nota fiscal que foi emitida uma fatura, né? O que é o split? É muito simples. Você tem os dados da nota, os produtos faturados, quantidade, preço. Você tem o fornecedor, tem o adquirente, tem todos os dados. Quem é o cliente dessa nota fiscal? É a comercial XYZ. Ela é a cliente. Quando ela paga essa nota fiscal no Banco Ambrósio, o que o Banco Ambrósio faz? Ele vai creditar na conta da empresa fornecedora 732.
E o IVA da operação, ele vai acreditando na conta do governo. É essa a ideia nuclear do split pay. Agora, como que ela se insere num sistema maior, né? Aí nós temos lá, ó, qual que é o arranjo operacional para processar o split payment? Nós temos aqui, primeiro, a administração tributária, que ela é composta pelo Comitê Gestor e pela Receita Federal do Brasil. Essas duas instituições, elas administram a plataforma eletrônica unificada, de dados nacional unificada, que está na nuvem, que ela administra, tá certo? Bom, nós temos as empresas fornecedoras, temos os adquirentes, tá certo? Nós temos os arranjos de pagamentos, né, que são bancos, instituições financeiras, as regras, e os prestadores de serviços de pagamentos aqui desse meio. Essas empresas fornecedoras e as pessoas, certo? Quando ela emite um documento fiscal, os dados fluem para a plataforma, tá certo? E, ao mesmo tempo, ela é obrigada, que nem o colega perguntou, a fornecer esses dados dessa nota-chave para o banco. O que acontece? O adquirente, quando ele paga a duplicata relativa a essa nota, por exemplo, tá certo? O, o arranjo de pagamento, ou o prestador de serviço de pagamento, ele consulta pela chave, ele consulta os dados dessa nota nessa plataforma, se esse imposto está pago ou não. Se ele não tiver sido, ele retorna a consulta, tá certo? Se IPS e CBS já tiverem sido pagos, efetua, certo? O valor dos bens e serviços mais os tributos faturados da conta fornecedor, que já foi pago. Então, para não ter pagamento de duplicidade, se o imposto daquela nota fiscal já está pago, acredita integralmente o valor na conta da empresa fornecedora. Caso contrário, faz o split payment, tá certo? Então, são vários exemplos que nós vamos ver. Detalhe, os sistemas aqui têm que estar integrados, né? Os sistemas aqui dos prestadores, arranjos de pagamento, prestadores de serviços de pagamento, conta da plataforma, tem que ser sistemas, eles estão integrados, eles conversam entre si. Vamos ver um outro exemplo. Creditamento vinculado ao pagamento, certo? Um exemplo, com split payment. Você tem lá, vamos emitir de novo aquela mesma nota fiscal que nós emitimos lá atrás. Emitiu a nota, o que acontece? A instituição, quer dizer, o fornecedor, ele tem que informar os dados da nota para o banco. Chave, certo? E a chave já contém as informações. O que que o banco faz? Ele emite o boleto contendo o nome da chave, que está vinculado ao documento. Os dados, que nem nós já vimos anteriormente, são transmitidos à plataforma eletrônica unificada, os dados da nota. E quando faz essa transmissão, os códigos da plataforma automaticamente já alocam esses impostos faturados à conta do emitente, que é o do fornecedor. Então, ele já vai alocar débito lá, 30, 160, 80, nota número tal, chave número tal. Vai ter o controle lá. Já está alocado a débito nessa conta fiscal. E já está também alocado a crédito na conta fiscal do adquirente, mas está como crédito gerado. O crédito gerado não está pago ainda, é um crédito ex ante, tá certo? Bom, a comercial vai lá e paga. Vai lá, paga o boleto no banco. O adquirente vai lá e paga o boleto no banco. O que que o banco faz? Ele vai consultar a plataforma pelo número da chave. Ele consulta a plataforma lá. Aí, quando ele faz a consulta, o programa dele já pergunta: esse crédito já foi pago? Aí retorna a consulta. A plataforma retorna com tudo isso aqui é instantâneo. Retorna a consulta, tá certo? Bom, aí ele vai falar assim: olha, os tributos dessa nota não estão pagos. Então, o que que o banco faz? Ele vai fazer o split payment e vai informar a plataforma que os impostos já foram pagos por split payment. Aí, ele vai depositar na conta da indústria XXX o valor líquido, sem os impostos, e vai depositar 80, tá certo? A conta do Tesouro da União, e vai depositar 30 a conta, certo? Do município de Campo Grande e 160 a conta do comitê gestor, tá certo?
Então, o que acontece? Beleza, ele faz a segregação aqui. Ó. A obrigação do banco é fazer a segregação. O que acontece? Houve um split payment aqui, informou a plataforma. A plataforma, o que que ela faz? Ela, o crédito que antes estava na condição de gerado, agora ele já é contabilizado como um crédito apropriado, que é utilizado automaticamente a crédito na conta do adquirente. Tá certo? Então, ele mudou essas fichas aqui que estão aqui em branco aqui, ó, essas fichas branquinhas até aqui, é o ciclo do crédito, crédito gerado, crédito apropriado e crédito utilizado. É o ciclo do crédito. Aqui, o que é que nós temos? Tá, no retorno da consulta, digamos que os impostos dessa operação já estão pagos. Então, o que que o banco vai fazer? Ele vai acreditar o valor integral de 1.270 na conta da indústria X. Por quê? Porque assim ela recupera. É o princípio da não cumulatividade. Tá certo? Vamos ver aqui. Tá. Agora, ô, Carla, você quer fazer um intervalo? Ou quer fazer Ó, perguntas? Oi? são 8h20. Vamos passar algumas perguntas e aí a gente Vamos. faz e aí a gente faz o intervalo de 10 minutinhos, 8h30? O que que vocês Pode. acham? Vendas parceladas é outra história que eu tenho que contar É aqui. outra história. É. Exato. Vamos lá, eu anotei aqui todas as dúvidas, vou passar por algumas. Tá. Tem algumas dúvidas aqui interessantes sobre a inadimplência, né? Então, eu vou tentar juntar algumas aqui, da Adriana, da Viviane. Em caso, por exemplo, de inadimplência por parte do comprador e prazo de cancelamento da nota fiscal tiver ultrapassado, o fornecedor ou a instituição financeira terá alguma responsabilidade do recolhimento dos tributos? Peraí. Não, 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 não. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Professora, em caso do fornecedor, passados 2 anos, ele efetuou o pagamento via parcelamento de transação. Como ficaria o crédito? Nessa situação, bom, vamos nessa pergunta primeiro? Ou tem mais anterior aqui? Vamos, Tá, tô lendo a anterior aqui. Bom, em caso de podemos ir nessa dos inadimplência, 2 anos, tá, sim. tá, inadimplência, o que que acontece? Tá, essa pergunta é bem recorrente, né? A inadimplência é o adquirente, certo? Ele pode tomar esse crédito se esse imposto já tiver sido compensado lá atrás. Ele está no saldo devedor. Ele tá, mas ele já foi compensado, entendeu? Então ele pode tomar o crédito. Agora ele não está compensado. Aí nesse caso, parcelamento. Ele fez acordo lá, teve um PPI lá, esses programas, fez um acordo lá e vai pagar isso em 60 parcelas. Como é que fica o crédito neste caso? Isso não está regulamentado. Mas, pelo que está escrito na lei, o crédito só vai ser tomado a cada. Neste caso, o que acontece? O crédito vai ser tomado não é em 60, porque ele fez o parcelamento lá em 60. Não é. O crédito ele vai ser tomado na liquidação financeira da operação, pelo split payment. Então, você está inadimplente. Ficou 2 anos inadimplente. Quando é que ele vai tomar o crédito? Ele vai tomar o crédito quando houver a liquidação financeira da operação. Se essa operação foi parcelada em 3 vezes, aí sim. Aí o crédito vai ser proporcional em 3 vezes. Tá certo? Ele não vai tomar isso em 60, porque o outro lá fez acordo com a Secretaria da Fazenda para pagar em 60 meses. Não. Mas isso é bom que esteja escrito em regulamento. Eu estou falando é pela lógica. Pela lógica, pelo que está escrito no PLP 214, no PLP não, na Lei Complementar 214, é isso. O crédito, ele é tomado na liquidação financeira se o imposto não tiver sido pago por uma das modalidades previstas no artigo 27. Então, se ele não está compensado, certo? Aí, ótimo, ele vai fazer o split payment e vai tomar o crédito a cada parcela proporcionalmente. Perfeito? Vamos ver outra pergunta.
Professor, tem uma pergunta aqui Ah, que eu acho que é legal, que ela está bem completa. Se você poderia explicar melhor o pagamento do crédito pelo adquirente, como seria? Efetuado por guia avulsa? No caso de compra parcelada, eu posso pagar a primeira parcela e emitir uma guia avulsa referente à totalidade do crédito para pode. apropriação? É essa a pergunta, cara? Consequentemente, a instituição financeira já vai entender que todas as parcelas seguintes estão livres de tributo? Sim, vai entender. Por quê? Porque tem a chave. Certo? Porque tem A a chave chave. que é o negócio. Então, veja bem, essa pergunta é muito boa mesmo, né? É, o que acontece? Peraí, vamos voltar à pergunta primeiro lá, Carla. Como é que é lá no começo, a pergunta? Você poderia explicar melhor Tá, o pagamento pelo adquirente. o Lembrei. pagamento do crédito pelo Pelo adquirente? adquirente, é. Então, quando ele emite a guia avulsa, tá certo? Ele pode fazer isso a qualquer momento. Ele pode fazer isso. Agora, se o imposto tiver sido pago, né? Quando ele emite a guia avulsa, ele tem que informar a chave do documento fiscal equivalente. É assim que o banco vai saber. Aí, depois, quando houver liquidação financeira daquela operação, o banco ele vai consultar na plataforma do comitê e vai constar que aquele imposto está pago, entendeu? Então, é assim que o banco vai saber, é pela chave. Agora, à medida que for pagando cada parcela, ele não vai fazer o split, porque já está pago pelo pagamento pelo adquirente, tá certo? Que é uma das modalidades de extinção do débito lá do artigo 27, tá certo? O que mais? Perfeito. Tem duas dúvidas aqui que elas são interessantes, né? Que são essas dúvidas práticas que têm vindo, né? Se haverá um ambiente de teste para essas operações, essa plataforma será consultada pelo contribuinte? E uma outra dúvida também, se essa plataforma eletrônica será similar à do SPED de hoje, que pode ser acessado pelos estados e União. Sim, sim. A própria lei complementar, ela normatizou isso, certo? Os contribuintes, eles podem consultar, inclusive para apuração pré-assistida. Eles podem consultar a plataforma, vai ver os seus dados lá, tá certo? Exato. Agora, se você consultou lá e viu com um crédito que deveria ter entrado, não entrou, você pode fazer o ajuste, tá certo? Depois vai ficar, claro, que todo mundo está sujeito à fiscalização. Detalhe, o imposto e a contribuição continuam sendo declaratórios e homologatórios. A apuração pré-preenchida pelo comitê é mera informação, não é lançamento de ofício, pelo amor de Deus, certo? Não é nada disso, é mera informação. Quem responde pelos dados daquela apuração é o contribuinte, tá certo? E qual que é a segunda parte da pergunta? SPED, né? SPED. Não está regulamentado, mas olha aqui, o que é que nós estamos imaginando? O SPED, ele é desenhado para os tributos atuais. E pelo modelo previsto na Lei Complementar 214, o modelo prevê o seguinte: se a apuração ela é assistida e ela é centralizada, não há que se falar em SPED. Ele pode existir para outras coisas, tipo o bloco K, para fazer controle de estoque. Ele pode existir talvez para. Tá, você vai ter lá a escrita contábil digital para continuar existindo, mas o SPED fiscal, a escrituração fiscal, a escrituração digital fiscal, EFD, certo? De ICMS e IPI, essa aí não tem mais por que existir. Entendeu? Que já que vai ter os registros todos em plataforma, você não tem que ter a SPED para o IBS e CBS. Não precisa ter. Agora, nós sabemos que o legislador ele é imbuído pelo ectoplasma do sistema atual. Eu não duvido, viu, Carla, que algum legislador queira criar um SPED novo. Certo? Não há É, necessidade, mas eu não duvido. é por isso que a gente fala, né, de uma mudança significativa até na forma de atuação do fiscal, né? Então, É, é uma nova é. forma, não só de sistema, Não mas pode da pensar no forma com que o sistema. fiscal
atuando, né? A área fiscal das empresas, de compliance tributário, obrigações Isso, acessórias, estão atuando, né? exatamente. O que Tem, mais? tem, vou passar uma última dúvida aqui antes do intervalo, depois a gente pode começar 5 minutinhos passando mais algumas dúvidas antes de ir para a última parte da aula. Aham. A lei complementar prevê que os tributos sejam devidos no momento do pagamento, regime de caixa, se ocorrer antes da entrega da mercadoria ou prestação de serviço. Então, na Sim, prática, me parece que sim. deverá ser emitida nota no momento do pagamento para viabilizar a tomada do crédito, independentemente do momento da entrega ou da prestação de serviço. Então, é uma dúvida que tem aqui que as Isso. situações de antecipação de pagamento, né? Então, pagamentos É. que aconteçam antes do fornecimento. Como que você viabiliza o crédito se por acaso não tivesse uma nota emitida nesse pagamento, né? Aham. Bom, vamos por partes, né? A primeira parte, qual que é da pergunta? A lei complementar prevê que os tributos sejam devidos no momento do pagamento, regime de Ah, caixa. tá, tá, tá. Se ocorrer antes da entrega, então a premissa, né? Se ocorrer Aham. antes da entrega da mercadoria ou prestação de serviço, o Sim, pagamento, os tributos já seriam devidos nesse momento, no momento sim, do pagamento. sim, E sim, a sim. dúvida é como que fica a questão da emissão de nota fiscal no momento do pagamento e depois no momento da entrega da mercadoria ou do serviço. Tá. Viu? É quem perguntou isso? Essa é uma pergunta do Ricardo Arruda, e depois o Pedro Fontanes também completa isso, dizendo que tem a mesma preocupação. Ah, Não tem Pedro. nota, mas tem pagamento. Tá, Como é que fica isso? vamos lá. Em primeiro lugar, a temporalidade do crédito é outra. É a nova temporalidade do crédito. O crédito, ele entra na apuração, não é no recebimento da mercadoria ou no recebimento do serviço. Ele entra no momento do pagamento. Agora, é regime de caixa? O crédito é regime de caixa. O débito é regime de competência, mas tem um detalhe muito importante, é o seguinte: o crédito, ele é regime de caixa? Sim, tá. Só que ele pode entrar na apuração por compensação. Então, se na nota fiscal você recebeu uma nota fiscal, tá certo? E o débito daquela nota, ele já foi compensado com crédito do fornecedor. Então, automaticamente, ele já vira crédito para o adquirente, tá certo? Então, você tem essa. Tá, aí depois, você fez um pagamento adiantado, você fez um adiantamento a fornecedores, você não tem nota fiscal para isso. O que que a lei complementar diz? Ela diz que nos adiantamentos, nos pagamentos antecipados, o split tem que ser feito, tá? Mas você não tem nota fiscal. A lei cala em relação a isso. Então, se a lei cala, aí nós, os pensadores, os que estão propondo, nós temos que pensar soluções para entrar no regulamento, tá certo? E o que que Isso vai tem entrar que vir no regulamento. no regulamento? Agora, o que que eu, Ângelo, proponho, né? Tudo bem. Quando você emite, quando você vai efetuar um pagamento, se o pagamento ele é um pagamento mercantil relativo a um serviço ou relativo a uma mercadoria, mesmo que para entrega futura, tá certo? Você precisa já que vai ficar vinculado a um fato gerador, então naquele momento a chave, certo? Ou uma pré-chave, ela tem que ser gerada. Para quando emitir o documento fiscal, essa chave seja utilizada a posteriori na emissão do documento fiscal. Aí o banco fica com essa informação, porque as parcelas que serão pagas depois, o banco tem que consultar se os tributos totais da operação já foram pagos ou não. Nós já vamos saber, o banco já vai saber que uma parte daqueles tributos já foram pagos no adiantamento. Então, quando a nota fiscal vier depois, vai vir com o imposto destacado, cheio,
Só que o que vai ser splitado depois, se for o caso? A parte ainda não paga, que já foi pago, certo? A parte que já foi paga por adiantamento não vai ser splitada. Vai ser splitada só a parte que não foi ainda paga. Agora, se ele pagar o saldo devedor antes, aí nem split faz mais. Aí já fica todo pago o imposto, perfeito? Vocês querem dar uma paradinha, gente, de Ó, tem uma cinco aqui, ó, Renata minutinhos? von Muylen, que ela diz o seguinte: créditos podem ser aproveitados em períodos posteriores? Podem. A temporalidade do crédito aqui é outra. O crédito aqui ele pode ser aproveitado é, para quitar débitos do passado, do presente e do futuro. Só que tem um detalhe: o do passado são só aqueles não inscritos em dívida ativa, tá? Beleza, os inscritos em dívida ativa não pode. Agora, aproveitamento cruzado, não. Tá? A lei complementar, ela é clara nisso. Tem um artigo que diz que a apuração ela é separada, IBS e CBS, e que não pode haver compensação de um tributo contra o outro, de IBS contra CBS e vice-versa. Isso está proibido, tá certo? Quer mais, Carla? Vamos parar um Vou parar um pouquinho? pouquinho? 5 minutinhos? Tá bom. O que que vocês Aham. acham? São 8h36. A gente volta 8h45, Pode ser. tá bom? Tá bom. Todas as dúvidas, outras dúvidas não respondidas estão aqui anotadas, tá? A gente vai tentando responder aqui Responder. até o final da aula. Maravilha. Então, 8h45 a gente volta. Falou, pessoal. 8h45.